Caros seguidores da KBB, está começando mais uma edição especial do KBB News, o nosso quadro de notícias, e hoje é segunda-feira, não é sexta-feira, que é o dia usual do nosso quadro, porque eu estou aqui no lançamento oficial do Caoa Chery Tiggo 3X, mais novo SUV da Caoa, que está se especializando nisso, já tem 5 SUVs, a gama da Caoa Chery aqui no Brasil, mas enfim, nesse KBB News eu vou trazer as primeiras informações desse carro, nossas primeiras impressões também, tudo que você precisa saber para esse lançamento dessa segunda-feira, dia 31. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, tá chegando agora, eu já faço o seu convite aqui para você apertar nesse botãozinho vermelho, fazer parte da nossa comunidade, assim você não perde nenhum vídeo nosso, inclusive todas as informações sobre esse Caoa Chery Tiggo 3X aqui. Bom, então vamos lá, começar a falar sobre esse Caoa Chery Tiggo 3X aqui. Se você está se perguntando se esse carro é uma evolução do Tiggo 2, sim, ele é uma evolução do Tiggo 2, mas não uma troca de geração desse SUV, porque como você pode perceber, se você conhece o Tiggo 2, você está vendo que ele é bem parecido, porque na verdade ele é praticamente o mesmo carro, é feito sobre a mesma plataforma do Tiggo 2, só que ele tem um visual diferente aí na frente, como vocês podem ver pelas imagens, ele continua mantendo uma tradição que já está cada vez mais vista aí na indústria automotiva de separar os faróis dos carros. Agora ele tem também um filão só para o DRL em cima, depois uma seção embaixo para os faróis e uma grade hexagonal mais robusta aí na frente, como vocês podem ver pela imagem. Então, de frente, esse carro é sim diferente em relação ao Tiggo 2, mas a plataforma dele é a mesma. E para comprovar o que eu estou falando, as medidas desse carro, o porte dele é exatamente igual ao do Tiggo 2. Então eu estou falando de um carro com 4,20 metros de comprimento, 1,76 de largura e 1,57 de altura, com distância entre eixos de 2,55 metros. Eu vou falar sobre a distância entre eixos daqui a pouco, quando eu estiver lá dentro mostrando um pouco mais do espaço interno. Mas é isso, o propósito desse carro é trazer um pouco mais de sofisticação e equipamentos mais modernos e, claro, estrear um novo motor na Caoa Chery aqui no Brasil. Ele tem um motor inédito 1.0 turbo, com câmbio CVT também inédito da marca. Esse câmbio CVT faz parte da mesma família que é usada no Arizo 5, mas o equipamento em si de uma nova geração. Então essa força motriz do carro é inédita e é isso que justifica o fato dele ser mais caro do que o Tiggo 2. E já que o motor é a grande novidade do Tiggo 3X, vamos então começar a falar mais dele aqui de maneira específica. Esse aqui então é o motor 1.0 turbo que a Caoa Chery está estreando aqui no Brasil. Ele tem 3 cilindros, são 3 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, 12 válvulas. Ele também tem wastegate eletrônica para trabalhar aí junto com a turbina no alívio dos gases. Então é um motor moderno na sua concepção, que trabalha com câmbio CVT de 9 marchas, como eu falei, um câmbio de última geração aí que está fazendo sua estreia também na Caoa Chery, embora ele faça parte da mesma família de câmbio CVT de outros carros da marca, como o Arizo 5. O que a gente tem de curioso para falar desse motor aqui, que inclusive na apresentação do carro a Caoa Chery fez questão de dizer, é que ele traz mais torque para o Tiggo 3X comparando com o Tiggo 2. São 17,1 kg de torque já disponíveis em 2.000 rotações. E por que eu comecei falando do torque? Porque a potência dele é de 102 cavalos. Se você consultar aí o seu Google ou se eu te der a colinha aqui agora, você vai perceber que o Tiggo 2 é mais potente do que o 3X, só que ele tem menos torque. A gente está falando de 102 cavalos desse aqui contra 115 do Tiggo 2 e 17,1 kg de torque aqui contra 14,9 kg de torque do Tiggo 2. A Caoa Chery fez muita questão de enfatizar que o que importa para o consumidor brasileiro é o torque, porque é ele que você mais percebe na sua utilização diária do carro, quando você está usando na cidade ou na estrada. E para corroborar isso, eles falam que na faixa de rotação ali do pico de torque desse carro, ali ao redor das 2.000 RPMs, esse carro aqui já consegue entregar 28% ou quase 30% a mais de torque para o seu pé direito enquanto você está dirigindo em relação ao Tiggo 2. Além disso, ele tem, por ele ter uma concepção mais moderna, menos peças móveis, ele é um motor menos complexo, digamos assim, em termos de concepção,
descrição, e também ele consegue entregar um melhor consumo de combustível. E sobre o consumo, eu não tenho essa informação aqui em mãos, e o test drive que a gente fez desse carro foi com muita subida. Eu vou falar um pouco mais de como é dirigir ele daqui a pouquinho, mas enfim, eu peguei muita subida, então não daria para eu falar uma média que eu estava no computador de bordo, porque ela ia ser muito enviesada. Mas tem o número de consumo aqui embaixo na descrição desse carro, desse vídeo, desculpa. Inclusive tem todas as informações desse lançamento, o conjunto de equipamentos de série que ele tem, preço, enfim, tem todas as informações completinhas na descrição, incluindo o consumo que eu ainda não tenho aqui enquanto estou gravando esse vídeo. Mas o fato é que eles trocaram um motor por outro, porque esse aqui é mais moderno, ele consegue entregar um desempenho melhor, segundo a Caoa Chery, em todos os testes que ele fizeram em comparação com o Tiggo 2, e também um consumo melhor em relação ao SUV que agora vai desempenhar uma função de entrada. Mas o que você acha disso? Você acha que realmente esses 102 cavalos não fazem diferença para você? Esse número, o fato dele ser menos potente do que o Tiggo 2, mas ser mais caro? Deixa aí nos comentários o que você acha disso, mas daqui a pouco eu vou falar como é que foi minha primeira impressão para saber se na prática esse carro é melhor do que o Tiggo 2. Vou aproveitar que eu ainda estou aqui do lado de fora do carro para falar do porta-malas dele, da parte traseira. Como você pode perceber, olhando de trás, assim, dificilmente você vai conseguir distinguir esse carro em relação ao Tiggo 2, porque eles são muito parecidos mesmo. O que vai dar essa dica de que se trata o Tiggo 3X é o para-choque, porque o para-choque, sim, ele é diferente, né? Como se fosse um facelift em relação ao Tiggo 2, mas essa seção aqui do meio do carro é muito parecida com o Tiggo 2 ainda. E essa versão que a gente está mostrando para você é a versão Pro, a topo de linha desse carro, a mais completinha. Tem na descrição aí a diferença de equipamentos entre uma versão e outra, mas eu vou falar mais sobre isso ali dentro. E aproveitando que eu estou aqui atrás, vamos falar do porta-malas desse carro. São 420 litros de capacidade aqui, que também é a mesma coisa do Tiggo 2, não mudou muito. É um porta-malas bem razoável para o segmento. 420 litros é um porta-malas que agrada aí as necessidades de quem procura um SUV compacto, pelo menos em relação à concorrência dele. Agora, a única questão é que ele não é dos mais amigáveis assim para você usar no dia a dia, se você pensar que ele tem um ressalto muito grande aqui em relação ao assoalho dele. Isso dificulta na hora de você colocar uma mala mais pesada aqui, por exemplo, você tem que passar por esse ressalto. Ele poderia ter um assoalho um pouco mais plano na entrada para facilitar. Pelo menos nessa versão aqui, ele tem bancos bipartidos, então dá para você aumentar o espaço do porta-malas se você precisar. Bom, eu falei no começo do vídeo que esse carro tem 2,55 m de distância entre eixos. Isso significa que ele não vai esbanjar muito espaço interno, não. O banco, ele tá praticamente na minha posição de dirigir. Se eu fosse um pouquinho mais alto, talvez eu tenho 1,70 m, então como se tivesse alguém de 1,75 m dirigindo o carro. Então eu não tenho tanto espaço de sobra assim para os meus joelhos, né? Eu tenho menos de um palmo aqui de sobra. Pelo menos eu consigo acomodar meus pés debaixo do banco aqui de uma maneira até que confortável, mas dá para dizer que o espaço para levar 3 adultos aqui atrás já seria um certo exagero, mesmo com o assoalho não sendo tão ressaltado assim. Ele não é plano, mas também não é muito elevado. Mesmo assim, acho que por ele ter 2,55 m só de distância entre eixos e não ser tão largo, 3 adultos aqui já ficariam um pouquinho mais apertados, mas é um espaço de razoável para apertadinho, eu diria, para o segmento, agora que o segmento está ficando cada vez mais acirrado, né? O que é legal a gente notar aqui é que o padrão de acabamento que a gente vê aqui na frente é o mesmo ali que a gente vê aqui atrás, é o mesmo ali da frente, em termos de apoio para o braço aqui nas portas. É um material um pouco mais macio aqui para a gente apoiar o cotovelo, aqui na porta também tem, mas aqui segue o padrão também que a gente vê no painel do carro, que é o plástico mais rígido mesmo. Para quem vai aqui atrás, a gente não tem uma entrada USB extra aqui para você carregar o seu celular. A gente tem no máximo um porta-objeto aqui só nessa coluna do console central, mas não tem nem saída de ar, nem entrada USB. A gente não tem apoio de braço aqui também central. A única coisa que a gente tem aqui é as alças de segurança, que muita gente sente falta quando não tem. Internamente, o Tiggo 3X pode falar que mudou um pouco mais do que lá fora, pelo menos em relação ao Tiggo 2. A gente tem aqui uma diferenciação no console central. Não é uma ruptura tão grande assim em relação ao Tiggo 2, porque boa parte do painel, principalmente aqui em cima, a gente manteve o mesmo, a Caoa Chery manteve o mesmo design do Tiggo 2, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, as saídas de ar, nesse caso aqui elas são mais quadriculadas, no Tiggo 2 elas são redondas, enfim, tem algumas diferenças
aqui internamente em relação ao Tiggo 2, assim como a gente viu lá fora, lá na frente. O acabamento aqui, o padrão de acabamento é de plástico rígido, a gente tem uma peça que imita aqui a fibra de carbono, que eu não sei se faz tanto sentido assim para um SUV de 100 cavalos, mas enfim, questão de gosto, você pode achar que fica bacana, mas o que importa é que a gente não tem materiais macios ao toque aqui no painel, só mesmo onde a gente encosta o braço aqui no apoio lateral e nessa seção da porta, além também desse apoio de braço central aqui, que inclusive é o baú. E já pegando esse gancho em termos de funcionalidade, esse baú aqui ele é bem interessante, ele tem uma profundidade ok, ó, dá para enfiar meio braço aqui dentro, dá para colocar carteira, celular aqui dentro. Então ele é bastante usual, ele não tem ele não é modular em termos de você, tem alguns que você consegue puxar para frente para acomodar o seu braço, então enquanto você já está dirigindo, ele não vai servir para você apoiar muito o braço não, porque ele fica atrás e não dá para você puxar ele para frente. Vindo aqui nessa seção a gente tem dois porta-copos, isso também é uma diferença em relação ao Tiggo 2, também dá para você aproveitar e colocar alguma coisa aqui, e esse espaço na frente do câmbio que cabe o seu celular, por exemplo, você coloca ele aqui, tem a entrada USB para conectividade da central multimídia e uma tomada de 12 volts também. Aqui em cima a gente tem os comandos do ar-condicionado, que são de série, obviamente, nesse carro. A gente tem comandos manuais mesmo, analógicos do funcionamento dele, não é ar-condicionado digital nem automático, mas toda vez que você mexe nele, aparece uma telinha dedicada aqui na central multimídia. E falando em central multimídia, essa tela aqui tem 9 polegadas, ela é compatível com Android Auto e CarPlay, e até que ela tem uma resposta aqui para os seus toques que é bem interessante, assim, ela não demora muito para entender o que você quer, as funcionalidades, ela não é tão completa assim em termos do que ela pode oferecer para você, é mais o básico mesmo de multimídia, pareamento com o celular, você provavelmente vai usar o Android Auto a maior parte do tempo mesmo, ou CarPlay, enfim, tem esses dois softwares para você conectar. E nessa versão Pro ele também vem com um painel mais chiquetoso, aí mais sofisticado, porque a gente tem um computador de bordo de 7 polegadas que concentra todas as informações que você precisa, incluindo o velocímetro digital. Esse painel é exclusivo da versão Pro, na versão Plus, que é um pouquinho mais barata, ele tem um painel convencional com 2 mostradores analógicos e um computador de bordo menor no meio. E aqui a gente tem um volante com revestimento de couro e comandos aqui tanto da central multimídia quanto do computador de bordo e também do piloto automático. O piloto automático que é de série nesse carro, tanto na versão Plus quanto na Pro, ele tem piloto automático de série. Os bancos que você está vendo aqui são exclusivos da versão Pro. Esse material que não é couro sintético, né? Ele é totalmente revestido só na versão Pro, a mais cara. Na versão Plus ele vem com uma parte de tecido, mescla tecido e esse couro sintético. E outras diferenças que a gente tem em relação ao Tiggo 3X Plus é que no 3X Plus a gente não tem faróis de LED como tem nesse carro, nessa versão aqui, a gente não tem câmera de ré, a gente não tem essa chave presencial. Essa chave presencial aqui até que é bonitona, dá para até abrir o porta-malas também. Essa chave é exclusiva dessa versão Pro, chave presencial compartida por botão. E também os retrovisores não tem rebatimento elétrico na versão Plus, tem só na versão Pro. Os demais itens de série que a gente tem aqui nesse carro que são interessantes de destacar. Ele tem controle de velocidade em descida, que é um recurso que não é muito comum, inclusive a Caoa Chery fala que é única no segmento, pelo menos essa faixa de preço, e de cabeça aqui eu acho que eu acredito na Caoa Chery, porque eu não lembro de ver esse recurso em SUVs compactos dessa faixa de preço. Mais presente em carros que também tem uma pegada mais SUV até, né? Porque ajuda nesse tipo de situação, você programa uma velocidade e aí você só controla o volante, porque freio e acelerador fica por conta do HDC. Que mais? Ele tem acendimento automático dos faróis, direção elétrica, tem monitor de pressão dos pneus e ajuste de altura dos faróis e trio elétrico também, que é o ajuste dos retrovisores externos elétrico nesse carro também, fora que os vidros
daqui da porta, eles têm em função um toque. Aqui para todos os vidros você dá um toque só para descer, para subir você tem que ficar segurando. De toda a lista de série do Tiggo 3X, o equipamento que eu mais senti falta que ele poderia ter, ou pelo menos oferecer na versão mais cara, são mais airbags. Ele só tem o airbag duplo, que é obrigatório por lei nas duas versões, além do controle eletrônico de tração e estabilidade, cinto de 3 pontos para todo mundo e Isofix para adaptar o encaixe da cadeirinha de criança. Isso ele tem em todas as versões, fica faltando mesmo mais airbags. Esse carro ele não passou por nenhum crash test, nem Latin NCAP, então a gente não sabe dizer qual é a nota de segurança dele ainda. Durante o test drive de lançamento do Tiggo 3X, eu não tive a oportunidade de me gravar dirigindo o carro, mas eu vou mesmo assim dar as minhas primeiras impressões ao volante do carro enquanto você curte algumas imagens dele aí no vídeo. Bom, eu falei no começo que a Caoa Chery enfatizou bastante a questão do Tiggo 3X ter mais torque, principalmente em todas as faixas de rotação do motor ou todas as velocidades ele consegue entregar mais torque do que o Tiggo 2. Isso é verdade e perceptível na vida real? Bom, sim, dá para perceber que o motor 1.0 turbo tem mais fôlego, principalmente em baixas rotações, isso é verdade. Então, em comparação com o Tiggo 2, dá para dizer que o Tiggo 3X ele consegue entregar uma dirigibilidade mais agradável nessas primeiras faixas de rotação que a gente sente mais diferença. À medida que a velocidade vai progredindo e a gente tem e as faixas de rotação também ficam um pouco mais altas, aí a diferença entre os dois motores, entre esse 1.0 turbo e o 1.5 aspirado do Tiggo 2, acaba ficando menor essa diferença, mas para um uso na cidade, com certeza esse carro tem um pouco mais de agilidade para oferecer, porque a gente não aproveitaria de qualquer jeito nem os 115 cavalos de potência e nem os 100 cavalos de potência quando a gente está usando esse carro em 50 km por hora, 60, 70, 80, a gente não explora toda a potência do carro nessas condições. Por isso que a Caoa Chery enfatiza bastante que é melhor você focar no torque desse carro na hora de você decidir se você vai comprar o Tiggo 2 ou o 3X, se por acaso essa for a sua dúvida e não a diferença de preço entre eles. Agora, falando de aspectos gerais de conforto que esse carro oferece, a gente pode perceber que num test drive que teve bastante subida de serra, o ruído que a gente sente desse motor trabalhando com câmbio CVT, que é uma característica de câmbio CVT, acaba ficando um pouco alto, ele não blinda tanto assim o ruído que vem do motor. Em compensação, o ruído de fora do carro, da rodagem e dos outros ruídos externos, ele consegue blindar um pouco melhor e, no geral, a gente tem um nível acústico, um isolamento acústico agradável no Tiggo 3X. Em termos de dirigibilidade, ele tem uma dinâmica muito parecida com a do Tiggo 2, não tiveram muitas alterações, muitas modificações nessa parte em relação aos dois carros, então ele continua tendo uma absorção de buracos que é bem razoável para o segmento, não chega a ser super macio, porque a gente sente a suspensão trabalhando e algumas batidas um pouco mais secas no assoalho, mas pelo menos ele consegue, se você estiver numa velocidade um pouco menor, enfim, na cidade você vai conseguir absorver bem os buracos, isso não vai te incomodar tanto, essa parte de macieza ao rodar, que ele pode entregar em um nível razoável nessa parte. Agora, em relação à habilidade dele de fazer curvas, aí sim a gente sente mais transferência de peso de um lado para o outro, nessa transferência lateral, então é melhor você não abusar tanto assim da sua velocidade na hora que você entrar numa curva com o Tiggo 3X, porque ele não tem essa característica de ser um carro super assentado no chão. Então, dizendo, para fechar essas primeiras impressões que a gente tem aqui com o Tiggo 3X, dá para dizer que o desempenho dele é sim melhor do que o Tiggo 2, embora o número de potência seja menor, dá para a gente perceber que ele é um avanço, incluindo, e aí a gente tem que colocar na conta a questão do consumo, que eu não tenho aqui agora, mas você tem aí na descrição a informação para poder comparar com o Tiggo 2. Bom, é isso. Essas foram as minhas primeiras impressões que eu pude compartilhar com vocês aqui em relação a esse contato breve que eu tive com o Tiggo 3X. Eu quis focar mais essa comparação com o Tiggo 2 porque é a mais imediata que a gente tem para fazer, muito por conta da questão da troca de motor, mas é claro que numa próxima oportunidade, quando a gente tiver esse carro, um convívio mais longo com esse carro, um teste que você está acostumado a ver aqui no canal da KBB Brasil, aí a gente vai poder dar uma perspectiva maior de como esse carro se encaixa no segmento agora
que ele aposta nessa faixa intermediária aí que está surgindo, porque todo mundo quer SUV, já é quase 40% do mercado de 0 km são de SUV, e agora a Caoa Chery encontrou esse espaço para encaixar o 3X entre o Tigo 5X e o Tigo 2 nessa faixa aí de R$100 mil, já que o Tigo 5X agora já está partindo, já está para lá de R$120 mil. Por essa faixa de R$100 mil, dá para dizer que ele seria uma boa opção? Eu acho que você pode considerar esse carro aí na sua lista, mas espera a gente ter mais um contato mais profundo com ele para a gente ter um veredito sobre a recomendação de compra desse carro aqui para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso, se inscreva aqui agora, aperte nesse botãozinho vermelho, porque toda semana tem vídeo de carro para você. Eu tenho certeza que você vai curtir todo o nosso conteúdo aqui. Valeu!